anterior, nós falamos sobre como foi o processo de ocupação de Israel, a formação do Estado israelense e a Guerra da Independência. E hoje nós vamos dar continuidade ao falar sobre os diversos conflitos que envolveram a história recente do Estado de Israel. Vamos falar mais sobre isso? Então clique em curtir, se inscreva aí, vambora! A partir do momento em que Israel obteve a sua soberania e a sua independência, ele começou a investir pesadamente na sua área de defesa, tanto com a compra de equipamentos militares, com a construção de uma indústria militar e também com um forte alistamento militar. As animosidades de Israel, tanto com outros países quanto com organizações e grupos terroristas, são inúmeras, são muitos conflitos pelos quais esse país passou. Então a gente vai focar naqueles que são bem mais relevantes para a gente conhecer a história do país, e vamos também tentar explicar como que muitos desses conflitos se arrastam até os tempos atuais. O principal conflito de maior porte após a independência foi a crise do Canal de Suez, ou então a Guerra do Canal de Suez, e que envolveu Israel junto com a Inglaterra e a França contra o Egito. O Egito nessa época tinha como presidente o Nasser, e o Nasser começou a se aproximar da União Soviética. Nessa aproximação, ele acabou tomando uma decisão de nacionalizar o Canal de Suez, que é justamente o principal ponto de acesso entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. E isso colocou em dúvida sobre a garantia do transporte de navios por essa região. E esse ponto é especialmente sensível porque é ele que dá acesso à Europa para o consumo do petróleo vindo da Península Arábica, ali do Oriente Médio. E isso incomodou bastante os governos de Israel e da França, que não apenas tinham investimentos no Canal de Suez, como também temiam que ficasse independente das vontades do governo do Egito. Então, para tentar remediar esse problema, Inglaterra e França decidiram realizar uma intervenção militar contra o Egito e contaram com Israel nessa empreitada. Em outubro de 1956, Israel atacou o Egito, ocupou a península do Sinai, ocupou a região do Canal de Suez para tentar forçar o governo Nasser a mudar de ideia. Essa ocupação durou alguns meses e se resolveu em maio de 1957, quando o Nasser garantiu que não haveria nenhum impedimento para o trânsito de navios pela região. A Europa não seria prejudicada pelo controle da área. Então as tropas de Israel se retiraram e esse conflito militar se encerrou. Essa ocupação do Canal de Suez, a crise do Canal de Suez, teve uma importância para o Nasser porque alavancou o seu nome como uma espécie de defensor dos países árabes, dos povos árabes, contra Israel e contra outros inimigos externos. Esse conflito em 1956, a gente pula para o ano de 1967, quando aconteceu a principal vitória de Israel com relação aos países em volta, foi a Guerra dos 6 Dias. Como já vimos, o Nasser começou a se aproximar do governo da União Soviética. E em 1967, a União Soviética tentou utilizar esse conflito no Oriente Médio a seu favor para conseguir uma vantagem na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam enfiados na Guerra do Vietnã e a União Soviética queria prejudicar os Estados Unidos nesse ataque. Então o que a União Soviética fez? Ela plantou no Nasser, no governo do Egito, a ideia de que Israel estaria preparando um ataque contra eles. A União Soviética pretendia com isso insuflar uma guerra na Península Árabe, para com isso fazer com que os Estados Unidos tivesse que intervir a favor de Israel. Então, os Estados Unidos teriam que lutar tanto em Israel
contra o Vietnã. Isso enfraqueceria os Estados Unidos e o Vietnã e então daria uma vantagem para as tropas vietnamitas nessa guerra. O Egito caiu nesse conto da União Soviética e, juntamente com a Síria e com a Jordânia, começaram a elaborar um plano militar para evitar esse falso ataque que Israel pretendia. Só que a inteligência israelense conseguiu descobrir que esses três países estavam planejando um ataque. Então Israel planejou um contra-ataque para evitar. E aí a gente vê como foi uma embolação de informações em cima disso. Um falso ataque de Israel que fez com que os países árabes que quisessem se defender desse ataque. E a formação dessa defesa então levou a Israel a de fato planejar esse ataque. Então, entre 5 e 10 de junho de 1967, Israel realizou uma série de missões militares que simplesmente destruiu o Egito, a Síria e a Jordânia. Os reveses para esses países foram enormes. Israel foi o vencedor absoluto desse conflito e com essa vitória passou a ocupar Jerusalém, Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e a península do Sinai. Então, foi uma ampla expansão do território de Israel que lhe deu uma vantagem militar enorme, porque as áreas que já estavam ocupadas pelos israelenses acabaram ficando mais afastadas dos países inimigos. Então, houve uma proteção maior para os povos israelenses. E também com a ocupação de áreas palestinas começou a se agravar um problema que existe até os tempos atuais, que é o caso dos refugiados palestinos. Como os palestinos então passaram a estar dentro de terras pertencentes a Israel, eles se tornaram povos apátridas. E isso viria a gerar um efeito de bola de neve, que lá na década de 1980 iria gerar um novo conflito para Israel. Essa guerra também foi o primeiro passo para começar a amainar os conflitos militares entre países contra Israel. A Jordânia, que tinha se dado o posto de defensor dos palestinos, aos poucos foi perdendo esse interesse. Ela se viu completamente destruída militarmente por Israel e viu que aquilo ali não estaria dando em nada. Então a Jordânia foi um país que aos poucos foi saindo desse xadrez político-militar da região. Em 1970, Anwar Sadat chegou ao poder no Egito e com isso começou novamente um crescente de problemas bélicos juntamente a Israel. Esse crescimento de animosidades envolveu também a Síria e levou à guerra do Yom Kippur, que durou apenas 2 meses, durou de outubro a novembro de 1973. Essa guerra não teve nenhum vencedor claro. Tanto Israel quanto a Síria quanto o Egito terminaram esse conflito completamente desgastados. Tiveram enormes perdas humanas, enormes perdas materiais em questões econômicas, em questões de equipamento militar, e ocorreu um armistício sem um vencedor claro. A única mudança que teve foi que a península do Sinai foi devolvida para o Egito como uma forma de simbolizar o fim entre esses conflitos. A guerra do Yom Kippur, ela fechou um grupo de 4 guerras que são as chamadas guerras árabe-israelenses. Essas guerras são a Guerra da Independência, a Guerra do Canal de Suez, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. E também ela fechou os conflitos de Israel com outros estados soberanos. Israel, daí então, não teve mais nenhum tipo de guerra contra outros estados. O que Israel passou a enfrentar foi conflitos com relação a organizações, com partidos políticos, com grupos paramilitares e também contra organizações terroristas. A Guerra do Yom Kippur também gerou uma mudança na perspectiva do próprio povo israelense com relação ao seu governo. Desde a independência e a Guerra da Independência, houve uma espécie de otimismo dos israelenses com o seu país. Era um povo que passou séculos sem ter um Estado soberano, que então teve a sua própria região, sua própria moradia, seu próprio lar, e que para essa ocupação precisou passar por conflitos contra países
que faziam fronteira com os povos, e havia um sentimento nacionalista muito forte que fortaleceu o crescimento do país. Já após a Guerra do Yom Kippur, onde não houve nenhuma vitória clara, onde houve apenas destruição, houve apenas perdas para os dois lados, começou uma certa mudança nessa percepção. Se numa guerra como na Guerra do Canal de Suez, da Independência e na Guerra dos 6 Dias, você teve uma vantagem para Israel, você teve objetivos claros para Israel, na Guerra de Yom Kippur isso não ficou tão claro, porque não houve nenhuma vitória, não houve nenhuma vantagem. Então começou a ser questionada internamente essa postura militar de Israel. O próximo envolvimento de Israel com algum conflito foi em 1981, no Líbano. Como a gente viu, após a Guerra dos 6 Dias, começou a aumentar o problema dos refugiados palestinos e surgiu a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, que era liderada pelo Yasser Arafat. Boa parte das tropas que faziam parte da OLP estavam em território libanês e realizando ataques contra Israel. Então, Israel decidiu invadir o Líbano para confrontar as tropas da OLP em território libanês, ou seja, levou uma guerra para um outro país. Assim, as tropas israelenses invadiram o Líbano, chegaram até mesmo a se aproximar da capital do país, Beirute, nesses confrontos com relação à OLP. Essa foi a primeira vez em que a imagem de Israel começou a ficar desgastada internacionalmente por conta das suas intervenções militares. Se nas guerras anteriores você tinha um aspecto de defesa de um povo que estava se defendendo legitimamente contra países beligerantes, dessa vez houve imagens de tropas israelenses invadindo áreas libanesas, imagens de soldados israelenses matando cidadãos, matando civis, matando pessoas que não tinham nada a ver com o conflito. Então, a questão humanitária começou a pesar muito contra o governo de Israel. E essa é uma questão que até os tempos de hoje também é bastante questionada, como na ocupação de Israel sobre a Palestina e sobre até mesmo o tratamento de Israel com relação aos palestinos. Em 1987 surgiu uma nova forma, um novo problema interno para Israel, que foi a Intifada. Se antes Israel enfrentou exércitos propriamente ditos, ou então se enfrentou uma organização paramilitar como a LP, agora na Intifada, o que ele lidava era com pessoas dentro da própria Palestina que estavam se levantando contra Israel. Então, dessa vez, não se tratava mais de uma tropa organizada, de um exército de um país soberano, nada disso. Se tratavam dos próprios moradores, as próprias pessoas que iam protestar, que iam lançar coquetel molotov, que iam realizar pequenos ataques ou até mesmo atentados terroristas. Então, foi uma forma nova de conflito com o qual Israel precisou lidar. A Intifada começou a trazer cada vez mais países para tentar solucionar esse conflito existente. Um dos pontos principais é que a Guerra Fria começou a chegar ao fim. Então, essa polaridade entre Estados Unidos e União Soviética, que se refletiu no Oriente Médio com os Estados Unidos, estando próximo a Israel, sendo fornecedor militar de Israel, e a União Soviética ao lado dos países árabes, sendo fornecedor de equipamento bélico para os países árabes. Então isso acabou. Então acabou havendo uma espécie de força de vontade da comunidade internacional para pacificar esse problema. A Intifada durou de 1987 até 1993, quando foram assinados os tratados de Camp David. Esses tratados, a imagem desses tratados na época foram muito fortes, pretendiam justamente criar um Estado soberano para a Palestina e diminuir os conflitos existentes ali na região. No ano 2000 começou a chamada Segunda Intifada e essa permanece aberta em até os tempos atuais. Novos conflitos entre palestinos e tropas israelenses começaram a se formar e essa guerra foi aumentando a cada vez mais, e até os dias de hoje você não tem um encerramento para esse problema. Vira e mexe a gente vê
a questão de Israel estar sofrendo ataques ou então atacando regiões ocupadas por palestinos. Para encerrarmos essa fala sobre as guerras israelenses, a gente tem que falar também sobre a segunda ocupação de Israel no Líbano. Em 2005, o Hezbollah, que é um grupo terrorista situado dentro do território libanês, se tornou também um grande problema para Israel e para o próprio governo do Líbano. Então, Israel também participou de uma nova intervenção dentro do território libanês para tentar conter o Hezbollah. Esse é um outro conflito que permanece em aberto até os tempos atuais. Nesse final de semana em que eu estou gravando esse vídeo, acabou de ocorrer um novo conflito entre o governo do Líbano e o Hezbollah. Então, tanto essa segunda intifada quanto esse problema interno do Líbano com o Hezbollah são dois dos maiores problemas que Israel enfrenta até os tempos atuais. E isso mostra como ele se é um país que desde a sua fundação até os dias atuais passa por uma série de conflitos militares ininterruptos de pequeno e a maior porte, e isso envolve toda a geopolítica internacional para tentar remediar os problemas que surgem de toda essa beligerância. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.